Questãozinha número 1 que caiu no Enem. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Legal. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, tem um quadro aqui que está mostrando o seguinte: se eu tiver 2 jogadores, eu tenho uma única partida. Está bem fácil de entender. Se tem Rafa de matemática e João César de física, tem uma única partida. Entre os dois, legal. Se eu tiver 3 jogadores, eu vou ter 3 partidas. Se eu tenho agora o Rafa, o João de física e o Marquinho de química, existe o jogo Rafa e João, existe o jogo Rafa e Marcos, existe o jogo João e Marcos, os 3 jogos. É verdade. Se eu tiver 4 jogadores, eu vou ter 6 partidas. Se eu tiver 5 jogadores, 10 partidas, 6 jogadores, 15 partidas e 7 jogadores, 21 partidas. Então, ele deu essa tabelinha para a gente, uma tabelinha super simples de entender. Primeira dica de hoje, pensando em questões Enem gosta muito de dar tabelinhas, de dar gráficos. Entendam a tabela em primeiro lugar. Vocês viram que eu quis deixar claro para a minha mente o que isso significava? Então, eu estou entendendo. Gente, esse exercício eu vou resolver de um jeito, tá bom? Mas há outros raciocínios para resolver. Você usou outro raciocínio, chegou na resposta, tá certo, sem problema nenhum, tá? Eu não vou ficar resolvendo de vários modos, porque hoje eu quero fazer um volume maior de questões, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que ele disse. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, se for 8, quantas partidas serão realizadas? Eu quero usar aqui agora uma ferramenta muito importante na matemática que o Enem gosta demais e hoje o Enem coloca questões bonitas, às vezes até trabalhosas dessa matéria. Ano passado colocou uma tão trabalhosa que nem eles colocaram a alternativa correta. É a análise combinatória, né? Então, o que eu vou usar aqui? Professor, eu quero encontrar o número de partidas. Quantas partidas eu tenho quando eu tenho 8 jogadores? Muito bom. Percebam que ele deixou bem claro que cada jogador joga uma única vez com outro jogador. Então, se eu estou indo atrás do número de partidas, eu podia pensar, para formar uma partida, quantos times eu preciso? O que eu preciso fazer para montar um jogo, para montar uma partida? Professor, você precisa escolher o primeiro time e o segundo. É verdade. Quantas possibilidades para o primeiro time? 8. Faz de conta que o primeiro jogador foi o Rafa. Quantas possibilidades para o segundo jogador? 7, porque o Rafa não vai jogar com ele mesmo. Faz de conta que escolhi o João. Quando a gente treinou combinatória aqui com vocês, eu sempre falo para vocês usarem o princípio fundamental da contagem, dar um exemplo e bagunçar o exemplo. Olha, e se fosse João e Rafa? Seria a mesma partida. Se é a mesma partida, eu não posso contar 2 vezes. A hora que eu faço X, eu lembro que eu tenho que desprezar. Eu vou desprezar a ordem, porque a ordem não importa. Se fosse um jogo de ida e jogo de volta, aí eu não desprezaria, porque aí podia ter Rafa, João, João e Rafa. Usando esse raciocínio, 56 dividido por 2, nós temos 28 partidas. Lembrando que quando a gente usa o E, a gente multiplica. Eu poderia encerrar aqui já a resolução do exercício, está lá na alternativa E.
porém eu quero explorar de outra forma também, porque o Enem gosta muito de fórmulas de combinatória. Então, esse exercício poderia vir com a resposta de duas formas ainda. Lembrem-se que nós temos arranjo e nós temos combinação. Professor, o que é cada uma dessas ferramentas aí que o Enem gosta? Quando a gente tem um grupo de pessoas, um grupo de elementos e queremos formar subgrupos, eu posso pensar em arranjo e combinação. O arranjo, a ordem importa. Importa a ordem. Como assim, Rafa? Se a gente tiver Rafa e João, João e Rafa são jogos diferentes. Rafa e João, o jogo está ocorrendo na casa do Rafa. João e Rafa, o jogo está ocorrendo na casa do João, por exemplo. Combinação? Não. A ordem não importa. Então, não importa a ordem. Então, vamos lembrar dessas duas formulinhas? Arranjo de n elementos PAP é n fatorial por n menos p fatorial. Observem, queridos alunos da minha turminha do All-in, que a combinação começa da mesma forma. Só que a combinação, como a ordem não importa, eu tenho que desprezar, que é dividir pelo número de elementos fatorial. Então, esse exercício poderia muito bem ter dado nas alternativas essa resposta. Combinação de 8 jogadores, 2-2. Pronto, só isso. C, 8, 2-2. Podia ser essa a resposta. Ou ele poderia ter colocado a fórmula aplicada. N fatorial por N menos P fatorial por P fatorial. Poderia ter vindo assim, ou ainda 8 fatorial por 6 fatorial por 2 fatorial. Então, vocês que prestam Enem, têm que ficar atento, porque o Enem, às vezes, vai dar a resposta usando as fórmulas. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...